Escuta o podcast. Aí, galera, por favor. Isso é uma parada que eu tenho reparado. Como que pessoas ao meu redor, eu, claro, em alguma medida, mas eu tenho o benefício de meditar, né? Estão viciadas em barulho. Sabe, conheço muitas pessoas que dormem ouvindo podcast, muitas pessoas que dormem ouvindo música, muitas pessoas que só estudam ouvindo música, muitas pessoas que só trabalham em casa, na rua ouvindo música. Bizarro isso. Eu acho que a dificuldade com silêncio tem a ver com culpa. Tem aquela expressão, né? O sono dos justos. Que é justamente a pessoa que deita a cabeça na cama, deita-se na cama e não precisa desenvolver nenhum monólogo interno para resolver os próprios problemas, né? Tipo, o que eu fiz, o que eu deveria ter feito, né? Não tem nenhum exame de consciência que a mostre como culpada, né? Eu tava conversando com uma pessoa, ela tava me falando isso, que ela coloca podcast baixinho para dormir, porque senão o monólogo interno dela é muito forte e ela não consegue pegar no sono. Então eu acho que assim, essa barulheira aqui, eu não sei como é que é com vocês, mas essa barulheira que o pessoal me parece precisar tem a ver um pouco com isso. A voz da consciência gritante. Pois é, cara. Eu acho que não tem coisas que não tem como você fazer com barulho. Por exemplo, quando eu estava fazendo o meu TCC, teve várias noites que eu passei a noite toda fazendo meu TCC, né? Devido ao meu incrível hábito de não fazer as coisas na hora certa e tal. Também eu achei que meu TCC tinha menos trabalho do que deu, mas aí eu botava uma música eletrônica, um trap, uma coisa assim, ou então um metal bem sinistro para me deixar com a mente alerta o tempo todo. Porém, eu vi que depois de um tempo, depois de 1 ou 2 dias, eu vi que isso não estava funcionando, entendeu? Porque isso estava me distraindo, não estava deixando eu manter o foco. Então eu simplesmente fiquei no café mesmo e no silêncio estudando. Eu vi que as coisas fluíam mais, entendeu? A minha irmã, por exemplo, ela tinha o hábito de, quando ela morava aqui na minha casa, de sempre, ela só dormia com a televisão ligada. Eu sempre achei isso uma coisa muito estranha, porque eu só preciso estar com sono para dormir. Às vezes eu não preciso nem estar deitado. Mas ela deixava a televisão ligada e dormia ouvindo a TV. Eu ficava pensando, para que essa necessidade de ficar ou ter um som para dormir? Você vai dormir, sabe? Uma vez eu tentei também, assim, dormir ouvindo uma música para poder, não sei, para ver o que seria e tal. Eu lembro muito do Salvador Dalí, que ele botava sons e diálogos para ele ouvir durante o sono, para aquilo estimular a criatividade dele. Assim, não sei se para ele, provavelmente para ele funcionava, né? Porque ele é um cara muito, ele foi um cara muito criativo, né, nas coisas que ele fez. Porém, para mim não funcionou, porque eu nem mesmo ouvi a música que eu tava ouvindo no fone. Eu tinha posto uma música clássica, aquelas que fica 8 horas, aqueles vídeos são 8 horas de música clássica, fica tocando lá no YouTube. Eu botava e nem mesmo sonhava com a música não estava presente no meu sonho e não me ajudou em nada. Então eu já vi que isso não prestava. Aqui em casa mesmo, uma coisa que me irritava muito quando eu morava com a minha família é que a minha irmã, ela tinha a necessidade de estar com a televisão o tempo todo ligada. E hoje em dia eu não assisto TV, já tem muito tempo já. E ela ficava com a TV o dia inteiro ligada e eu cheguei a um ponto de falar assim, nossa, você não pode desligar um pouco não, porque essa falação o dia inteiro na minha cabeça e tal, era uma coisa meio complicada. Para estudar, para mim, não funciona. Para ler mesmo, eu prefiro ler em silêncio. Mas, por exemplo, para arrumar a minha casa, para correr, ou então para malhar, eu gosto de ouvir música. Para situações que não exijam uma total concentração da minha cabeça, entendeu? Por exemplo, para escrever algum poema e tal, eu preciso estar
totalmente focado. Então eu já percebi que mesmo uma música instrumental, um jazzinho, por exemplo, ou então qualquer outra música, só instrumental que eu botava para escrever também não me ajudava muito, entendeu? Eu achava antes que só as músicas cantadas que iam me atrapalhar, porque eu ia acabar prestando atenção na letra ou cantando junto, mas até as instrumentais não me serviam de muita coisa não. Agora, para situações que eu não preciso de uma concentração naquilo que eu estou fazendo, por exemplo, correr, eu só preciso correr, né? Então eu acho que me dá um estímulo, entendeu? E no final das contas, uma cabeça que precisa de estímulo constante para funcionar é meio que uma cabeça que está insensível, né? Tipo assim, os estímulos ordinários não são o suficiente para segurar ela, né? Você precisa de cada vez mais cargas de estímulos, cada vez mais intensas, para ela conseguir fazer aquilo que acho que numa sociedade menos barulhenta, menos iluminada, né? Tem luz para tudo quanto é lado, barulho para tudo quanto é lado, requisição, né? Ela conseguiria fazer naturalmente, né? Tipo, são mentes insensíveis, né? Assim, as coisas não tocam nelas, né? Sim. As coisas não tocam porque são muitos estímulos simultâneos, então você não se foca em algo específico. Eu creio também, cara, que isso talvez seja o motivo da ansiedade de muitas pessoas, da maioria. Porque pensa bem, você está no seu ambiente de trabalho e aí você está ouvindo uma música, trabalhando, e aí alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, e aí você olha, e aí depois você volta pro seu trabalho, e aí você presta atenção um pouco na música, e aí o celular toca de novo, ou aí alguém te chama. São muitos estímulos, e como o seu foco não fica em apenas uma coisa, você não se foca de verdade, então, como são muitos estímulos, você se sente perdido. Parece que você não está dando prosseguimento às coisas, porque você vai caminhando ali a passos de formiga e as coisas não andam, entendeu? Então, eu já começo a identificar umas coisas assim no meu dia, e aí quando eu começo a sentir que essas coisas estão me deixando ansioso, aí eu já dou um tempo, entende? Então, mano, muito bom você ter falado isso, porque eu acho que muitas pessoas têm... Ali, inclusive, meu vizinho tá ouvindo o som, arrumando a cadeira da cobertura dele. Muitas pessoas têm a tendência a confundir ser com estar, sabe? Não no sentido de que ser é algo durável e estar é algo passageiro, né? Hoje estou de mau humor, mas em geral sou uma pessoa bem-humorada, né? Mas eu acho que as pessoas não conseguem diferenciar, às vezes, que tem certas coisas nelas que dependem da situação que ela tá, igual você falou, sabe? É óbvio que você vai dar pane se você tiver 30 compromissos, porque não apenas a nossa sociedade é muito rápida, acelerada, né? Mas as pessoas querem fazer tudo. Aí você tem 30 compromissos, aí você tem... O seu celular tá disparando o tempo inteiro, usando Instagram, Twitter, YouTube. E aí você trabalha ouvindo música e com as pessoas conversando ao seu redor, tipo assim, é impossível. Óbvio que você vai dar pane. Não dá para solicitar tanto a nós mesmos e acreditar que daí a gente vai conseguir ter atenção, né? Ou melhor, concentração, né? Não, se você criar diferentes focos ou permitir diferentes focos de demanda, de urgência, como nós mesmos já conversamos, né, Ivan, que a ansiedade seria um senso, assim, um sentimento de urgência onipresente, né? Tudo é urgente. É óbvio que você não vai conseguir ter atenção, foco, e você não vai conseguir tocar os projetos da sua vida, né? Mas eu acho que as pessoas pensam justamente o contrário, que é fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo que elas vão conseguir fazê-las bem, né? Aqui em casa o pau quebra, filho. Silêncio é só quando eu vou pra roça mesmo. Aí é silêncio de verdade, mano. Aí é paz. Aí dá pra estudar tranquilo. Você lê horas sem nada, mano. Tranquilidade.
Fazer igual no filme do Deadpool, no final do filme, nos pós-créditos, ele colocar aqui no final do podcast, né? Tipo, vocês lembram no final do Deadpool que ele ficava assim, e aí, galera, vocês estão aí ainda? Tipo assim, o filme já acabou. Você cai e põe, tipo assim, galera, isso aí já acabou já. Pau na bunda.